Boa noite, gente linda, gente maravilhosa, gente de Deus. Nós estamos nesta noite com o nosso podcast que tem um princípio de trazermos cada quarta-feira histórias familiares. Histórias lindas, histórias dolorosas, histórias que marcam, histórias que, enfim, testemunham a glória de Deus, o poder de Deus, e cada família tem a sua realidade, né? O seu histórico exclusivo, seu foro íntimo. E aqui nós procuramos trazer a vocês que você pode mais. Porque as pessoas pensam o que pensam, falam o que falam e fazem o que fazem. O que leva as pessoas a viver assim? Porque nós estamos num mundo em que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. E a cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. E nós estamos numa situação específica aqui no Brasil que a cada 24 horas 183 pessoas desaparecem. Não é que morrem, não, elas desaparecem. E é interessante que a faixa etária é adolescência, algumas crianças, adolescentes, pessoas jovens. Pense nisso. E como é que nesta noite você vai encarar a história deste pastor querido aqui? Como é que você vai estar conosco durante esse período que ele vai falar muitas coisas lindas e maravilhosas, coisas que nos ajudam a crescer, nos incentivam a ir mais longe. Estou aqui com o pastor Lissandro Alves, que é oriundo de São Paulo. Isso. Todos seus familiares de São Paulo, mas que por um chamado, por uma direção, por uma visão, chegou a Santa Catarina. Chegamos. Então, é um prazer tê-lo aqui e vamos passar algum tempo aqui. Nós vamos querer ouvir você, a sua história de graça, de bênção, enfim, tantas coisas lindas que você tem para nos falar. E assim nós vamos caminhando e levando as bênçãos para as pessoas. Pode então... Graça e paz, pastor. É um prazer estar aqui, estar participando desse podcast, dessa entrevista. Fiquei muito honrado com o convite, né, para estar aqui. E para mim é uma grande alegria, né? Temos lindas histórias de milagres, de superação, de empreendedorismo, história de vida que passamos aí nesse quase 30 anos na presença do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, né, como filhos de Deus, né, entendendo aí que nós temos um Pai que, mesmo nos momentos das dificuldades, das lutas que passamos, Ele sempre está ao nosso lado, Ele sempre estende as suas mãos e Ele nunca nos desampara. Então, gente, coisa importante é você saber que cada quinta-feira, ou melhor, cada quarta-feira, nós trazemos aqui uma história familiar. Cada uma mais interessante que a outra. Você precisa saber disso, ok? Toda quarta-feira, 21 horas. E já convidamos você para clicar aí em inscrever-se no nosso canal, apertar o sininho e aí você receberá todas as informações da semana. Por exemplo, amanhã nós teremos no mesmo horário a cura interior online. Vamos estar aqui trazendo uma palavra muito forte de cura interior. Se você tem pessoas sofrendo, depressivas, angustiadas, pessoas que não se reconhecem, pessoas que vivem sofrendo e querendo cada dia mais a cura, o milagre para a sua vida, nós estaremos amanhã
às 21 horas, neste mesmo horário, toda quinta-feira, a noite da cura interior. E eu quero continuar aqui porque tem algumas coisas aí que é exclusivo, que é pessoal e que é foro íntimo da sua família. Eu quero fazer uma pergunta para você, pastor Lissandro. Sim, pois não. Qual é a idade, qual é a história que você tem na mente quando você descobriu que você era agente, que você estava nesse mundo? Com que idade, qual é a marca, qual é assim a lembrança que você tem de você diz, poxa, eu existo? Por exemplo, eu trouxe uma pessoa aqui que ela disse que só se lembra dos seus 12 anos. Eu fiquei assim, né, admirado, porque 12 anos, em 12 anos a pessoa já tem uma história. E ela disse, não, eu só lembro dos meus 12 anos para frente. Eu me lembro quando eu fiz 4 anos. Me lembro desse dia, né, nesse dia que um senhor estava lá em casa e ele me deu um presente dizendo assim, ó, teu aniversário. Então, eu lembro que eu fiz 4 anos. É nesse sentido que eu quero que você começar esse nosso podcast, você dizendo, puxa, eu me lembro quando eu tinha 5, 4, 3, sei lá. Algumas pessoas são... Eu tenho algumas lembranças da minha infância, né? Dos meus 4 anos de idade, né? Que não eram boas lembranças. A lembrança que eu tenho desse período era uma época de muitas brigas, lembranças de ver o meu pai discutindo com a minha mãe, vendo o meu pai chorando. Então essa é a minha lembrança. Quando eu falo da minha infância, o que você lembra da tua infância? Então, o primeiro momento, a primeira lembrança que vem, que está guardada e ativa o meu consciente, é esse período. Lógico que eu tenho outras lembranças boas da minha infância. Mas essas estão na frente. Essa é a que está na frente. Quando você lembra assim, puxa, eu existo, a minha vida de infância, logo você lembra... Primeira coisa que vem à mente. Da briga do casal, da briga dos pais. Isso, da briga dos pais. E nessa época você era o único filho? Não, eu era o caçula. Tenho mais 2 irmãos, né? Uma irmã mais velha, um meu irmão e depois eu. Você sendo o caçula já estava intrincado, triste, abatido, porque você lembra da briga do casal. Lembro da briga do casal. Lembro da briga do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Já lembro quando fala qual é a primeira coisa, quando pergunto qual é a primeira coisa que você lembra da tua infância. Eu tive momentos maravilhosos na minha infância. Sim. Lembro chegar lá. Brincando com meus primos, brincando na rua, brincando de pega-pega e correndo e tudo, brincando de carrinho de rolimã. Mas a primeira coisa que ativa é um gatilho, né? Falou que tu lembra da tua infância, ativa esse gatilho, né? Que me venha à memória. A primeira coisa é a briga dos pais. Uma pergunta. Como criança, você tinha um pai e uma mãe e você amava os dois. Mas qual dos dois o coração dizia, poxa, meu pai tem razão, minha mãe tem razão... Eu fico do lado do meu pai, fico do lado da minha mãe, embora sofrendo assim, na sua mente de criança. A respeito da briga. A briga acontecia, a discussão acontecia, e nós vamos dissertar um pouco isso. E você, como você via como criança e o seu coração batia forte por quem? Então, eu não entendia o motivo da briga, né? Eu tinha 4 anos de idade, então eu não entendia o porquê daquelas brigas, mas eu tinha um apego muito grande com o meu pai. Interessante. Até quando meus pais se separaram, chegaram à separação, eu fiquei com o meu pai. Então eu quero ir um pouquinho na frente aí com você. Você lembra dos 4 anos e das brigas. Isso. E aí você foi crescendo. Foi 5, 6 anos, 7 anos. E as brigas continuaram. Então, meus pais logo se separaram. Com que idade você tinha?
Que idade? É dentro desse período de idade, dentro dessa idade de 4 anos. De 4 para 5 anos foi a idade que meus pais se separaram, né? Então, assim, como eu disse, eu não tenho lembrança do porquê, o que causava aquelas brigas, né? Mais para frente eu fui... É que assim, cada um contava a sua versão, né? Cada um contava... E mesmo porque você era uma criança... Eu era uma criança. Você não poderia saber. Sim. E aí, um pouco à frente, eles se separaram por causa dessas brigas, dessas questões. E a separação para ti? Como foi? Eu não entendia. Eu não entendia o porquê, o motivo dessa separação. E aí, o que vinha na minha cabeça? Eu não vou ver mais meus pais brigando. Quer dizer, para você foi melhor... Sim, porque eu não via mais eles brigando. Lógico que sim, eles se separaram, eu fui morar com meu pai, né? Fiquei morando com meu pai, minha mãe foi embora de casa com meus 2 irmãos, né? Eu ia visitar minha mãe, tá? Mas o meu relacionamento na infância foi com o meu pai. Interessante. Foi com o meu pai. Uma coisa interessante já. Sim, e assim, ó, e aí o meu pai me levava para escola, para escolinha, sabe? Primeira escolinha, jardim de infância, meu pai sempre me levou. Meu pai me levava para sair com ele, os passeios ele me levava. Então nós sempre íamos para casa dos meus tios, onde estavam os meus primos, tudo ali. Então ele sempre deixava eu ir lá na casa da minha tia. Foi uma opção sua ou foi assim, como um acordo? Pastor, eu não sei dizer. Não sabe dizer? Eu não sei dizer. Só sabe que a sua mãe saiu com os 2 e você ficou com E eu fiquei, né? Eu não sei dizer se foi eu escolhi ficar com meu pai. Não lembro. Não lembro, sabe? Eu sei assim que... E a separação dos irmãos não causou nenhum problema para você? Na época, para mim, não, porque eu não tinha nenhum entendimento, né? Não tinha. O que eu lembro, assim, eu era muito apegado ao meu pai. Eu tinha um apego muito forte ao meu pai. Tanto que, quando meu pai faleceu, há 2 anos atrás, né? Meu pai faleceu, meu pai chegou a ter 3 AVCs e... Depois, no último AVC, ele estava se recuperando. Ele tinha quebrado a clavícula numa queda. E ele estava se recuperando. E nisso ele caiu, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano e faleceu. Então, assim, a maior preocupação da minha irmã era como ficaria o meu estado emocional. Por causa desse apego afetivo que eu tinha com meu pai. Mas assim, como eu falo, as coisas de Deus, eles são bem traçadas. Tá, eu vou chegar lá com você. Eu quero ver o seguinte. Aí você ficou com seu pai, continuou sempre com ele. O casal não voltou mais a viver junto? Não voltou. Meu pai depois, eu não lembro mais ou menos com quantos anos eu tinha, mas meu pai casou novamente com uma outra mulher, né? Minha mãe continuou vivendo solteira, né? E com o casamento dele, você continuou apegado a ele? Continuei. A madrasta continuou te tratando bem? Sim. E bem... Sim. A madrasta sempre madrasta. Mas é enteado, mas... A essa altura você já tinha quantos anos? Olha, pastor, eu creio... Eu não lembro. Eu lembro assim que com 10 anos... 10 para 11 anos eu fui morar com a minha mãe, tá? Eu tive um desentendimento com meu pai, porque assim, o meu pai, depois que ele casou, ele teve uma mudança muito grande, sabe? Isso é interessante. Ele teve uma mudança de comportamento muito grande, até porque ele casou com uma mulher que tinha outros filhos, sabe? Então ele se tornou uma pessoa muito ríspida, muito dura, né? E com a gente também. Você sentiu a diferença? Sim, ele mudou muito o comportamento dele com a gente nesse período da nossa infância. E aí eu fui morar com a minha mãe, né? E aí eu morei com a minha mãe até os meus 16 anos. Mas continuou o apego ao pai? Continuei tendo um relacionamento, o apego com meu pai. Sempre ia ver a madrasta também,
né? Sempre tendo esse relacionamento com eles. Nunca deixei de ter o relacionamento. Paixão por ele. Sim, claro. Sim. Sempre tive esse carinho, esse respeito com ele. Quer dizer, nunca saísse de perto dele no coração. Não. Sempre junto. Sim. Sempre com esse lado bem afetivo com o meu pai. Embora morando com a mãe, sim, tua preocupação... Sempre estava na casa do meu pai, sempre ia visitar meu pai, sempre estava ali, né? Sempre estava em volta ali, porque eles moravam próximos. Sim. Né? Não era distante. E só para especularmos aqui e servir de exemplo para outros, você conseguiu se dar com os filhos da madrasta ou... muito bem. Muito bem. Até hoje. Isso é interessante. Muito bem. Nunca tivemos problemas, nunca tivemos desavença. Crescemos praticamente juntos, brincávamos. O filho dela, o mais velho, nós tínhamos um excelente relacionamento, sabe? Ele cuidava de mim como se eu fosse realmente um irmão dele na rua. Fomos criados soltos na rua. Aquele menino de rua mesmo. Sabe, corria descalço, sabe, ia pra beira do rio pegar bola, aquele menino de rua. E ele sempre me tratou muito bem, como o irmão dele. Sempre tivemos, com todos eles sempre tivemos um bom relacionamento, tá? Sempre tivemos, até hoje. Aí você morando com a mãe, você continuou até... Por que você marcou 16 anos? 16 anos? Por que você disse de 10 a 16? Por quê? O que foi que houve aí nesse 16? Porque... Que você disse, puxa, até 16. Por que foi só até 16? Acho que 16 anos começa uma nova história na minha vida, né? Que história é essa, um menino de 16 anos? É uma criança de 16 anos. Hoje eu vejo meus filhos, eu falo, é uma criança de 16 anos. Mas assim, com 16 anos eu me converti ao Senhor. Com 15 anos eu me converti, né? De 15 para 16 anos. Foi quando eu me converti ao Senhor. E eu tinha um relacionamento já com uma moça. Você já tinha? Já tinha um relacionamento com uma moça. Quando se converteu? Isso, quando eu me converti eu já tinha um relacionamento, né? Bom, a história da minha conversão veio através da minha avó. A minha avó era a mãe de santo de um terreiro de candomblé. E era uma das mães de santo, né? E minha avó se converteu. E aí, através dela, né, levando, falando da igreja. A avó, pai do pai ou pai da mãe? Parte da mãe. Parte da mãe. E aí, ela falando de Jesus, convidando para ir para a igreja, acabei indo para a igreja, porque o meu círculo de amizade, meus amigos, começaram a ir para a igreja. E eu achei interessante aquilo, porque eu via que eles estavam indo para a igreja e estavam levando uma vida sadia. Eu, com 15 anos de idade, eu já era um pré-alcoólatra. Porque eu bebia praticamente de segunda a segunda. Você bebia baseado em quê? Com exemplo de quem? Olha, a minha família sempre teve essa conduta de festas, bebidas. A minha casa sempre teve muita festa, somente aos finais de semana. Minha mãe realizava muitas festas. Então a gente já tinha um exemplo dentro de casa de alcoolismo. Responda se quiser, a sua mãe bebia ou não? Bebia, minha mãe bebia. O exemplo que você tinha era que a mãe bebia. Que a mãe bebia. Minha mãe conta até, hoje ela conta uma história que um dia estava no carnaval e eu com 2 anos de idade, meu tio me embriagou. Com 2 anos de idade. Puxa. Meu tio me embriagou com vinho, sabe? Então, assim, já vinha uma conduta familiar. Já existia essa conduta familiar e isso foi... tanto eu quanto meu irmão... Você disse que a sua avó era do candomblé. Minha avó era do candomblé. Minha avó, minha mãe... A mãe também. Minha mãe também. Minha mãe também. Você tinha consciência que ela pertencia? Sim, sim. Tinha consciência que ela pertencia. Eu participava. Não entendia nada, participava também? Eu participava também, eu ia na... Porque ela lhe levava? Me levava, eu ia, participava. Na minha ignorância, para mim aquilo era certo. Sim, a mãe levou. Eu nasci e cresci vendo aquilo, naquele meio. Então, para mim, aquilo era a coisa mais certa que tinha,
Né? Era o que estava impregnado. Que estava na minha mente. Que estava na minha mente. Que Deus era aquilo ali. Era aquilo ali, estava tudo certo. Sabe? Eu não via nenhum mal, eu não via nada fora do comum. Sabe? Então aquilo era a coisa certa a ser feita. Embora aquela vida de bebida, aquela vida de encrenca, aquela vida toda assim, mas você entendia que a vida era isso aí. Era isso aí. Para mim, na minha ignorância... Não, é claro, era o teu ambiente, sim, teu paradigma. Eu não tinha nenhum conhecimento, não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Deus, Jesus que eu conhecia era que estava ali, que foi me apresentado ali. A essa altura, os seus irmãos também viram tudo isso, viveram isso? Sim, viveram tudo isso. Todos os meus irmãos viveram isso. Bom, e aí, através da minha avó, eu conhecia Jesus. A que profundidade sua avó, ela era... Mãe de santo. Mãe de santo. Mãe de santo. Mãe de santo. E aí, através dela, através da conversão dela, né, vamos dizer assim, o segundo da família foi eu a aceitar Jesus. Como ela se converteu? Não sei dizer. Não? Não sei dizer como que foi a conversão da minha avó. Não sei. Não tem uma história de que o Exu não queria que ela entrasse na igreja? Ah, minha mãe. Essa foi a sua mãe? É a minha mãe. Mas a sua avó você não sabe? Da minha avó não sei. Como ela veio a dizer assim, puxa, eu estou errada? Não sei. Nunca soube, nunca ouviu o testemunho dela? Não, assim, ela já contou algumas vezes, mas eu não lembro hoje para falar assim, foi assim, como eu lembro da minha mãe, sabe? O da minha mãe. Demorou entre a sua avó e a sua mãe? Demorou bastante. Demorou mais de... Quer dizer, você foi antes? Isso, demorou mais de 15 anos. Da minha avó para minha mãe. Puxa. Demorou, sabe? Minha família sempre foi uma família muito festeira. Sabe? Muito festeira. Minha avó ia pros bailes, sabe? Eu jovem, ia pros bailes à noite e eu via minha avó nos bailes, sabe? É assim, como eu disse, minha família foi muito festeira. Eu com 13 anos já andava na noite, sabe? 14 anos estava na noite. E eu via minha avó na noite. Eu via minhas tias na noite. Tá? Eu via minha mãe na noite. Entendeu? Então minha família sempre foi festeira. Sempre foi da noite, né? E aí a minha avó se converteu, como eu falei anteriormente. Logo após eu me converti. E aos 16 anos... eu já na igreja... Você tinha um relacionamento, você falou. Já tinha um relacionamento. Eu entendi que estava errado. Eu comecei a aprender. Sobre o evangelho. E aí eu vi que a vida que eu estava vivendo estava errada. Eu precisava me acertar com Deus. E é interessante, pastor, que um dia eu cheguei na igreja bêbado. Era um domingo, eu estava com os amigos bebendo. Saí, fui para a igreja, cheguei bêbado. E naquele dia o pastor pregou, pastor Marcelo, hoje muito meu amigo, ele, um homem de Deus. E essa noite ele estava pregando e falou: irmãos, quando eu vim para a igreja, eu vim drogado. E eu continuei vindo para a igreja. Hoje eu sou o pastor da igreja. Ele falou: então se você está aqui, se você bebeu hoje, não desista. Entendeu? Amanhã, se você bebeu, também não desista, vem para a igreja. Quem vai fazer a obra na sua vida é o Espírito Santo, e aquilo me tocou. E engraçado que eu cheguei em casa, não sei se minha esposa está assistindo, e eu cheguei em casa, aquele cheiro de cachaça terrível, e ela perguntou: onde você está? Eu falei: eu estava na igreja. E para convencer, e para fazer acreditar que eu estava na igreja? Você estava na igreja nada, você está mentindo. Mas você era um garotinho. Eu tinha 16 anos de idade. 16 anos. 16 anos de idade. E ela falou: você estava na igreja nada? Eu falei: não, estava na igreja, pergunta para minha avó. Eu falei: pergunta para minha avó, eu estava na igreja. E realmente eu estava na igreja. E daí eu continuei indo para a igreja, e às vezes eu bebia, tudo, ia para a igreja. Até que o Senhor tirou todo o desejo. O cigarro, a bebida, tudo, sabe? O Senhor tirou todo o desejo. E aí foi quando eu tive o entendimento
que eu precisava casar. Porque eu via uma igreja alegre. Eu olhava, eu chegava no culto, eu via pessoas alegres, eu via pessoas felizes, que não bebia, que não se embriagava. E você triste. E eu triste. E a minha alegria era quando eu estava com os amigos enchendo a cara. Para mim era uma alegria aquilo. Porque às vezes chegava em casa, aí era briga, era discussões. 2 meninos casados. Tá? E aí eu comecei a enxergar aquilo, comecei a observar aquilo na igreja. Eu via os jovens todos alegres. E olhava, terminava o culto, ninguém estava bêbado. Ninguém estava exalando álcool. E eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida. E aí foi quando o Senhor me libertou da bebida, me libertou do cigarro. E eu senti a necessidade de casar, só que eu não tinha dinheiro para casar. Quando eu sentei com a minha esposa hoje... Os irmãos te aceitavam assim? Me aceitavam. Abraçavam. Minha avó era muito querida na igreja. E aí chegar até hoje, eu chego lá, é o neto da dona Benedita, não é o pastor Lissandro, é o neto da irmã Benedita. Eles se abraçavam mesmo assim? Mesmo assim. Com cheiro de bebida? Mesmo assim. Vem cá, meu irmão. Terminava o culto, me abraçavam, chegavam próximo de mim, os pastores me abraçavam. Não tive uma rejeição. Em nenhum momento eu fui rejeitado, sabe? A igreja me acolheu. E aí eu conversei com a minha esposa e ela falei, vamos casar? Eu quero me batizar. Eu quero participar da ceia. É tão bonito todo mundo, mas o pastor falou que para mim participar da ceia eu preciso batizar. Aí ela falou assim, tá bom, só que minha esposa não ia para a igreja, minha esposa não gostava de ir para a igreja. Mas ela falou, tá bom, vamos casar. Só que eu falei, e agora? Mas eu não tenho dinheiro para casar. Eu preciso pagar o casamento, eu não tenho dinheiro para casar. Aí nisso, teve o primeiro casamento comunitário na cidade que nós morávamos, na cidade de Osasco, em São Paulo. Primeiro casamento comunitário. E eu falei eu trabalhava no açougue de um pastor. O pastor Djalma também, até hoje muito meu amigo. E eu falei, pastor Djalma, eu vou casar. Ele, tá, mas como que você vai fazer? Como você vai pagar isso aí e tal? Eu falei, não sei como que eu vou pagar, pastor, mas eu vou casar. Eu preciso casar. Eu tenho que casar porque eu tenho que andar conforme a palavra. O homem e a mulher tem que estar casado. Aí ele, tá certo, meu filho. Então pode correr atrás do seu casamento. E eu consegui o casamento gratuito. E foi quando nós casamos. E aí nós casamos e começamos a nossa vida oficialmente de casado aos 16 anos de idade. E ela veio junto daí? Sim, Depois sim. do casamento ela começou a depois do casamento ainda teve uma longa história. Teve uma longa história. Aí demorou mais ou menos aí uns 5 anos. Você foi persistente. Aí ela foi para a igreja. Nós mudamos de cidade, fomos para a cidade de Barueri. E lá na cidade de Barueri, nós nos separamos. Nós nos separamos e nessa separação ela foi para a igreja. E aí o pastor Antônio Pereira, que já descansa no Senhor, ele fez a intermediação, o meio de campo, reconciliação. E nos reconciliamos, né? E aí ela já tinha aceitado Jesus e já tinha marcado o batismo. E foi uma grande bênção. E estão até hoje? Até hoje. Até hoje já vai fazer 28 anos de casados. 2 crianças casaram no fragor da juventude. Vieram para Cristo. E existia então um pacto de fidelidade ali. Olha, pastor, com a situação da minha família, né, eu vendo, assistindo toda aquela situação trágica do casamento dos meus pais, então eu cresci com um pensamento, eu nunca vou casar. Eu nunca vou casar. Então eu cresci, quando minha esposa falava, na época que nós namorávamos, falava de casamento, falava, não, eu nunca vou casar, vamos viver assim.
Não dá certo, separa, tá tudo certo. Só que o Senhor Jesus mudou esse meu pensamento. Ele mudou esse meu pensamento, tanto que eu fui... minha irmã casou e logo em seguida eu casei. E ela falou, mas você não ia casar? Eu falei, não, mas Deus mudou meu pensamento. E aí eu falei para ela, para mim, o casamento é um, como diz a Bíblia. O homem e a mulher são um. E nós levamos isso ao pé da letra. Até o dia de hoje. Que bênção. Quantos filhos? 5 filhos. Amém. 1 homem e 4 meninas. 4 mulheres, já sou vovô de 2. Tenho 2 netinhos que moram em São Paulo. Já é vovô, rapaz? Já sou vovô, tenho 2 netinhos. Que coisa linda. Tem o João Miguel, que tem 5 aninhos, que ali é o grude do vovô. Ficou avô com que idade? Olha, o João Miguel tem 5 anos, com 38 anos por aí. 38 anos, por aí você se tornou avô. Já me tornei avô. Esposa convertida, servindo Jesus. Sim, a família toda na igreja. Aí você caminhou sempre na igreja, servindo o Senhor. Isso. Trabalhando, lutando. Sempre trabalhando com os nossos filhos pequenos. Nós fomos fazer missão, fomos missionários, 5 filhos pequenos. Então, assim, foi uma... A esposa decidiu mesmo por Cristo e decidiu. Entregou sim, e abraçou a causa. Até e hoje. Começaram a trabalhar para Jesus juntos. Sim, trabalhando para Jesus, pastoreando igreja. Ficamos 3 anos como missionários, com os filhos tudo pequenininho. E a gente ia arrastando os filhos, não tinha carro, não tinha condições de comprar carro, nada, mas ia, pegava ônibus, tudo. E sempre criando o filho, a fé viva, criando os filhos no caminho do Senhor. Passado o Espírito Santo, sim, dons, poder de Deus, sempre oração, sempre buscando, sempre trabalhando através da cura e da libertação das pessoas, sabe, através desse ministério de cura e libertação, através da oração. Lá gostava muito de subir no monte, ia bastante sempre envolvido, lá, sempre final envolvido. de semana, sempre na igreja. Sempre envolvido com a obra, sempre envolvido. Não tinha um final de semana que a gente não estava na igreja. Hoje aí você pôde entender a diferença, claro que teve a revelação plena do que é o candomblé e do que é o evangelho. Sim. Você teve um baque, você teve uma... Foi quando... Isso não foi muito tempo depois da minha conversão, não demorou muito. Claro, não, nem dá, né? Para me ter esse discernimento, né, do que era. Em quanto tempo que depois você estava convertido, sua mãe se converteu? Que é um assunto assim que eu quero explorar isso para a gente ir para hoje. Certo, demorou mais ou menos aí uns 12 anos. O quê? Você e a avó no evangelho e ela... Isso. Mais ou menos uns 12 anos, até minha mãe se converter. E você orando por ela? Sempre orando pela minha mãe. Ia para ela dizendo que era errado o que ela estava fazendo? A gente, assim, sempre de forma maleável, né? Que é a mãe, a gente não quer ofender os princípios e tal, mas a gente de uma forma maleável, educada, convidava para ir na igreja, falava um pouco de Jesus, aí não aceitava, aí já recuava, e devagarzinho. E a avó então dava mais um exemplo? A avó também, aos pouquinhos ia falando tudo, e sempre trazendo aquele exemplo. E aí, o que acontece, pastor? Eu vi que através da comunicação eu não ia conseguir, porque existia uma blindagem. Então, toda vez que a gente ia falar, então vinha sempre aquele, né, colocava aquele escudo para não aceitar. Então, eu entendi que seria com o meu testemunho de vida. Seria com a minha vida, não seria com as minhas palavras. Quer dizer, você, aquele menino já casado, firme no Senhor, a avó firme no Senhor, querendo então dar testemunho para a mãe.
Para a família em si. Testemunho para a família. Para os irmãos, para a mãe. Isso, para a família. Aí, através do nosso testemunho, a minha irmã começou a enxergar a nossa vida, a transformação, né, aquelas duas crianças que se casaram, que era briguento, que brigava e tal, já não brigava mais, sabe, andava todo mundo junto, os filhos, o crescimento dos filhos na presença do Senhor e tal. Então começou a enxergar, falou que tem algo diferente na vida do meu irmão. E aí ela sentiu a necessidade, junto com o esposo dela, né, de procurar uma igreja. E começaram a frequentar uma igreja. E o meu cunhado, coração fechado. Mas ali eles começaram a ir, começaram a frequentar, começaram a participar. Pumba, se entregaram. Já eram 3. Já. Era a avó com os 2 netos. Aí... Agora é o seguinte, como é que foi? Como é que foi a conversão da sua mãe? Porque ela também estava em atividade lá. Sim, a conversão da minha mãe... Bebida, mãe... atividade, como é que aconteceu A conversão isso? da minha mãe foi algo assim, muito de Deus. A entrega da minha mãe foi muito de Deus. Então, ela estava numa lanchonete com umas amigas, bebendo, tomando cerveja, e ela entrou no banheiro e ela olhou no espelho. Quando ela olhou no espelho, ela se sentiu mal, começou a se sentir mal e começou a reparar a maquiagem pesada que ela usava, aquele batom vermelho marcante, brincos, tudo. E nisso ela começou a chorar e pegou um papel, começou a se secar e saiu do banheiro e foi embora para casa. Amigas dela sem entender nada, o pessoal que estava com ela não entenderam nada, e ela foi embora para casa. E quando ela chegou na casa dela, ela tomou um banho e saiu para andar na rua para espairar a cabeça, que ela não estava entendendo nada o que estava acontecendo. Ela não sabia nada o que estava acontecendo. Minha mãe morava só. Minha mãe morava só e ali aconteceu aquela situação, ela não entendeu, saiu para andar. E nessa caminhada ela foi. Minha mãe tinha algo interessante, que você que está nos assistindo, você que vai acompanhar, ou que vai assistir posteriormente esse podcast, eu quero dizer aqui, é muito interessante, porque às vezes a gente fala sobre espíritos malignos que governam sobre a vida das pessoas, e muitas pessoas não acreditam ainda, não acha que isso daí não entende, não né? Entende, não tem um entendimento, o discernimento, não isso, pode. E não acredita, acha que isso é loucura, é invenção, e não é. A minha mãe, quando ela ia passar próximo de uma igreja, o Exu, que regia a vida da minha mãe, mandava ela atravessar a rua, falava ao ouvido dela para ela atravessar a rua, e ela sempre obedecia. Só que nesse dia houve uma intervenção tão grande do Espírito Santo de Deus na vida dela, né? Deus tinha marcado aquele dia na vida da minha mãe, que quando ela estava voltando, ela estava passando em frente a uma determinada igreja, e o Exu pegou e falou para ela que não era para ela entrar naquela igreja, que era para ela atravessar a rua. E ela continuou caminhando, continuou caminhando, e novamente o Exu falando por várias vezes, até ameaçou ela se ela entrasse na porta da igreja, e ela entrou. Quando ela entra na porta da igreja, ela senta no último banco, e minha mãe não se lembra mais de nada. A única lembrança que a minha mãe tem é que quando termina o culto, quando ela toma a consciência, ela está lá na frente da igreja, chorando e aceitando Jesus. Então, assim, é uma história muito forte, sabe? De quando Deus ele tem um propósito na vida das pessoas, e como Deus responde às nossas orações. Foi mais de 10 anos orando pela minha mãe. Eu, a minha avó, minha esposa, minha irmã, né? Mais de 10 anos orando. E Deus, de uma forma tremenda. Aquilo ali foi fruto de oração. Foi fruto de oração. O fato dela desobedecer ao guia. Sim, sim. Ao guia que era o guia dela, que dominava, governava, que
fazia ela ir para lanchonetes beber, fazia ela ter aquele comportamento, só por meio da oração, de uma força maior, que ela desobedeceu, né? Sim, sim. E entrou. Mas quando ela desobedeceu e entrou, estou entendendo que ela ficou possuída. Ela ficou possuída. Só que pela ordem, pela autoridade do pastor que estava ministrando, pela autoridade dentro do ambiente, ele teve autoridade sobre o espírito maligno e ela foi lá para frente. O próprio inimigo conduziu, porque não tinha como não obedecer. Não obedecer, verdade. Aí ela se prostrou lá. E quando ela se acordou, que ela se acordou e estava lá na frente, é porque ela estava liberta. Verdade. As obreiras lá da igreja, a missionária lá da igreja que ela estava, disse que realmente foi assim, foi manifestações que houve naquele momento que ela não se lembra. Claro. Né? Ela teve vários momentos de manifestações ali, e no momento que ela recordou, voltou a si, que ela tomou a consciência, foi o momento que ela estava liberta. Porque existe três tipos de endemoniamento. Existe a opressão, a possessão e a obsedação, a obsessão. Sim. 3 níveis diferentes. No caso, ela foi possessão, ela foi possuída. E quando ela fica possuída, o maligno governa a mente dela, os 5 sentidos dela. Isso. Então ele tem que obedecer, ele obedeceu a ordem da autoridade do homem de Deus, e aí ela foi lá na frente. Mas os 5 sentidos dela estavam fora, porque ele estava governando. Ele estava governando. Quando ele foi expulso, quer dizer, várias castas, sim, várias entidades, imagina, aquele tempo todo ela mais lá, de 50 anos. Desde a avó, era uma herança. Sim, isso vem desde que eu saiba, desde a minha bisavó, que era descendente de escravo. Olha só. Então, a minha família tem uma raiz dentro da escravidão. Então, assim, nós temos, em nome de Jesus, nós tínhamos uma herança geracional, né, dentro do espiritismo, né? Dentro do candomblé, da macumba. Isso, da macumba. Então nós tínhamos uma herança geracional já desde a minha bisavó, que é o que eu saiba, né? Da bisavó para avó, da avó para mãe. Para mãe e até isso eu fiquei sabendo há poucos dias. O meu avô também, meu avô disse que é pai de santo, né? E aí veio os meus tios. Meu tio, eu tenho uma história de libertação muito grande. O meu tio, o demônio, o Exu que governava a vida dele, falou que ia comer ele vivo. Sabe o que aconteceu com meu tio? Perdeu as 2 pernas. E sabe como perdeu as 2 pernas? Os médicos não entendiam o que ele tinha. Ele criou uma ferida na perna. E daquela ferida, aquela ferida que criou na perna, começou a aumentar e fez tratamento, passava nos médicos na USP, lá em São Paulo, fazia exame e não aparecia o problema. Não aparecia o problema. A causa. Não sabia, não descobria qual era a causa daquela situação que estava acontecendo. E aquilo começou a aumentar, e a perna começou a necrosar. E os médicos não descobriam. E as feridas que apareciam na perna dele pareciam mordidas. Interessante. Pareciam mordidas, feridas. O demônio disse que ia comê-lo vivo. Ia comê-lo vivo. Tá? A ponto dele amputar uma perna. Quando amputa uma perna, o problema vai para outra. Foi para outra perna. E começou a mesma situação, a ponto de ele perder a outra perna. Então teve as 2 pernas, um homem completamente sadio, esportista, né?
perdeu as 2 pernas. É bom falarmos isso. Sim, a minha mãe chegou na casa do meu tio, olha só, minha mãe já convertida, chega na casa do meu tio, quando ela entra no quarto, meu tio está agonizando. Chegou, ele estava agonizando, e dentro desse período, ela olhou aquilo, ela enxergou uma possessão. Imagina, ela conhecia? Ela conhecia. Ela subiu na cama do meu tio e começou a orar. Começou a orar, começou a expulsar os demônios que estavam ali. E ela falou que na oração ela só viu os vultos saindo. Vulto saindo, vulto passando, saindo pela porta, vulto passando, saindo pela porta, vulto passando. Vários vultos. Quando ela expulsava e saía, 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 até que o meu tio retorna. Quando o meu tio retorna, ele pergunta assim: o que você está fazendo aqui? Por que você está em cima da minha cama? E aí ela explica para ele o que estava acontecendo. E ele falou assim: olha, eu estava andando numa estrada e o Exu estava me chamando, mandando eu acompanhá-lo. Matá-lo. Era fatal, ou seja, fatal. Naquele momento Era queria morto. Levar a alma dele. Levar a alma dele. Queria levar. O Exu estava levando. Pode continuar. Estava levando a alma dele. E a partir daquele momento, meu tio entregou a vida para Jesus. Aí ele entregou, hoje ele também participa da mesma igreja que a minha mãe. Puxa, que testemunho. Ele participa da mesma igreja que a minha mãe participa. E assim, hoje até a gente brinca, né? Fala assim, melhor entrar no reino do céu sem as 2 pernas, claro, do que entrar e ir pro inferno com as 2. É claro. Mas assim, então a nossa família tinha uma herança geracional, assim, ou vamos dizer assim, um português mais clara, né? Uma maldição hereditária que carregávamos, até a questão de separação na família. Minha família, praticamente todos se separaram. Sabe? Só que no momento que eu casei com a minha esposa, que eu falei para ela que o casamento era para a vida toda, e eu não ia aceitar separar, sabe? Até que na época que nós nos separamos, para mim foi uma dor muito grande, porque na minha mente, na minha cabeça, eu não entendia a separação, eu não aceitava uma separação, sabe? E isso daí foi uma quebrança de paradigma dentro da nossa família. Claro. Porque através de nós declararmos isso, eu e minha esposa, com um propósito. Com esse propósito, e de declararmos que o casamento é sabe? Para a vida toda. Quebrou esse elo. Quebrou esse elo de separação que havia dentro da nossa família. Instalado, estabelecido. Estava estabelecido, porque todos se separavam. Todos, meus tios se separavam. Minha mãe se separou do meu pai. E nós quebrou essa maldição. Quebrou essa maldição da nossa família. Sabe? Que bênção. Eu queria continuar muito mais, mas o horário está chegando. Agora eu quero o seguinte, dar um passo aí. Aí você está lá em São Paulo, trabalhando para Jesus, missionário. Seu tio já convertido está lá até hoje. Sua mãe convertida, sua avó convertida. Toda a família. Saiu do inferno para o céu. Saiu da dor para a alegria, enfim. Cada dia levando Jesus para as pessoas, testemunhando, pregando. Sim. E aí você teve uma direção para vir para Joinville, para o sul, para São Francisco. Sim, lá em São Paulo, antes de vir para cá, pastor, Deus me deu um direcionamento. Eu fui estudar, me formei em teologia, fiz um mestrado em teologia, estudei psicanálise, me formei, sou psicanalista, terapeuta, então fiz algumas graduações, estudei filosofia, fiz pós-ciências da religião, comecei a estudar, comecei a desenvolver um trabalho dentro da teologia, então comecei
a me envolver com os trabalhos, com estudo, comecei a dar aula de teologia e tal. Lancei alguns livros. E em 2018 recebemos uma proposta, isso foi uma profecia, que nós iríamos para um lugar onde nós não conhecíamos, uma terra onde nós não tínhamos pisado ainda. E aí em 2018 eu recebi, logo após essa profecia, eu recebi essa proposta de vir para cá, de ir para São Francisco do Sul para realizar um trabalho missionário. E nisso nós não pensamos duas vezes, viemos para cá. Pegamos nossa família e viemos embora. Recebemos a proposta numa semana, na outra já estava de caminhão de mudança encostando aí. Com os filhos solteiros. E com as filhas solteiras. Casados ficaram lá em São Paulo e as solteiros vieram para cá. E aí eu estou vendo aqui seu livro, maravilhoso aqui, História do Cristianismo, da Igreja Primitiva ao Conformismo. Isso é o que você está falando aqui, né? Isso. O cristianismo da Igreja Primitiva, do cristianismo ao conformismo. Você tem um outro livro aqui, Verdades e Mitos, a verdade sobre os anjos conforme a Bíblia. Interessantes, temas bastante interessantes desses livros. E aí você veio para cá e... Isso. Aí eu vim para cá. Só que aí chegamos aqui, entrou o quê? A bendita pandemia. A maldita. A maldita pandemia, melhor dizendo, né? E aí foi cancelado o projeto, mas nós resolvemos ficar aqui. Fizemos uma reunião familiar e nisso nós resolvemos ficar, até porque minha esposa falou, não, Deus falou que tinha algo para nós aqui. E Deus queria fazer algo através de nós aqui. E foi que nós resolvemos ficamos em São Francisco do Sul até 2021, 2022, né? Até 2021, porque o acidente que nós passamos lá foi de 2020 para 2021 e em abril de 2021 nós mudamos para Joinville. E estamos até hoje aqui na cidade de Joinville. Que bênção, estou lhe recebendo aqui. Eu quero que você fale um pouco desses livros. Sim. Fale um pouco do seu trabalho, porque nós estamos indo para a parte final. Agora eu queria que você falasse do seu trabalho, da sua missão, da sua visão. Aqui tem esses livros lindos e maravilhosos. Aqui eu estou vendo aqui O Maligno, Influência sobre as Pessoas, com toda a experiência que você teve, quais os nomes dos anjos que caíram, se a Bíblia relata algum. Estou vendo aqui alguns temas, vamos ver aqui, temas interessantes daqueles que gostam de leitura, né? Vou ver aqui para nós mostrarmos aqui, darmos a ideia para o povo sobre os tópicos aqui, né? São Paulo, agradecimento a Deus. Vamos ver aqui, aparições de anjos nos dias de hoje, um tema aqui. Nós temos os demônios são os anjos caídos, anjos são intercessores, os anjos têm livre-arbítrio, 1/3 foram os anjos que caíram do céu, os anjos poderão se rebelar novamente, os anjos caídos, o que são e para onde foram, quais os nomes dos anjos que caíram, a Bíblia relata algum? E aqui nós temos esse da história da igreja, só para nós vermos aqui, para você continuar contando. Capítulo 1, os períodos históricos da igreja, história do catolicismo romano, história do catolicismo grego, a reforma e contra-reforma, história do protestantismo, e vem por aí afora. Igreja reformada, até 590 a 1517, quando entra ali o Luterão aí, igreja reformada, igreja conformada, conclusão e biografia. É um livro bastante acessível. Estou vendo aqui, é bastante acessível, de boa leitura e fácil leitura. Fale, meu filho, agora. Fale da sua função, da sua missão. Fale o que você queira para nós orarmos. Amém, amém. Pastor, bom, esses livros aqui são livros que já se esgotaram. Graças a Deus tiveram uma excelente aceitação.
O primeiro que eu lancei foi a história do cristianismo, da igreja primitiva ao conformismo. Sim. Então, que conta a história, é um livro histórico, né? Um livro com, como eu falei, tem poucas páginas, mas grande conteúdos, assim, muito sucinto, muito Sim. esclarecidos. E esse livro foi usado até na Europa como livro de ensinamento sobre história e tal. Então, foi um livro muito adquirido, foi um sucesso de vendas, assim. Foi muito bom. E hoje esse livro também está esgotado. Não tem mais esse livro, não encontro mais em lugar nenhum, quase nem eu. Esse daqui é a primeira edição, a segunda edição não ficou nem para mim ter na biblioteca. Esse livro é Anjos, Verdades e Mitos. A verdade sobre os anjos conforme a Bíblia. Deixa eu falar devagar que estou falando muito rápido. A verdade sobre os anjos conforme a Bíblia. O que acontece, pastor? Eu estava ouvindo uma certa vez um pastor pregando sobre anjos. Eu comecei a analisar aquilo que aquele pastor estava pregando, ensinando para a igreja. E eu comecei a analisar o que ele pensou. Eu falei, não, esse pastor está ensinando tudo errado. Ele tá juntando o que a igreja católica acredita, o que o espiritismo acredita, e está fazendo uma miscelânea e entregando isso para a igreja. Esse é o problema. Ele está entregando superstição e crendice religiosa para a igreja. E eu comecei a orar a Deus, pedi uma direção para Deus. E Deus me deu esse livro. Então é Anjos, Verdades e Mitos, a verdade sobre os anjos conforme a Bíblia. Então, assim, Deus me deu esse livro esclareceu a verdade para muitas pessoas. Esse livro foi um instrumento, assim, de abrir o discernimento, sabe? Pessoas orando, pedindo anjos, o anjo ficar na porta, o anjo ficar não sei o que, anjo fazendo... Então a pessoa começou a ter um discernimento sobre a missão e a função dos anjos. Claro. Sabe? Através desse livro, sem superstição. Então foi... E ainda fazem anjinhos de asas, né? Sim. Fazem anjinhos de asas. Fazem. Aqui eu conto a história. Espírito Santo com uma pombinha, como que fosse Sim. um passarinho bonito. Eu conto aqui a história do porquê as asas do anjo. Então eu conto aqui nesse livro, eu explico o porquê que veio essa crendice, né, sobre o anjo com asa. Pagão, Então eu explico aqui, sabe? Então esse livro trouxe bastante conteúdo para as pessoas e um despertamento. E de uma forma simples, né? Estou vendo ali uma linguagem uma linguagem muito simples. Sempre assim, pastor. Boa. Eu lia livros antigamente. Eu tinha uma biblioteca muito grande de livros. Eu perdi isso na enchente, né? E acho que não vai dar tempo de contarmos sobre esse tempo. A enchente, porque o tempo já está escasso. Mas eu perdi muitos livros. Para mim foi uma dor muito grande perder aquela biblioteca de livros. E eu lia muito livros e eu achava assim, mas uma linguagem tão difícil, tão técnica, sabe? Eu falei, por que as pessoas dificultam tanto algo? Porque assim, vamos usar o português, claro, irmãos. É uma linguagem, um livro de questão bibliotecária religioso, tá? Se eu quero apresentar algo para a pessoa, então eu tenho que ser simples, objetivo, claro, para que desde o doutor até aquele pessoa com pouco estudo, ela possa pegar, ele ler, ele compreender o que ele está. Mesmo porque o doutor só é doutor na área dele, né? Na área dele, sim. E aquela pessoa com pouco estudo, ela poder ler e ela compreender o que ela está lendo. Então, uma linguagem simples, objetiva para que todos... Então, quando eu fui escrever esses livros, esse foi o meu principal objetivo. Para que qualquer pessoa pudesse pegar, ler e entender. É bom falar do doutor, é o seguinte. Dentro do doutor, do médico específico, ele é doutor. Mas depois que ele se formou médico, ele é doutor em quê?
Aí vem, não, eu vou ser cardiologista, eu vou especializar em coração. Sim. Aí vai uma pessoa querendo falar de pulmão, ele diz, não, eu não trato disso. Ele é doutor naquela área que ele se especializou. Eu preciso, eu estou doente dos olhos, vai num cardiologista, ele diz, não, você vai no oftalmologista. Sim, porque ele é médico, mas ele se especializou em olhos. Bem isso. Ok? O outro é otorrino. Então, assim, nós temos que entender isso, que isso é em tudo. Então, ele é doutor lá, mas aqui ele é aluno. Bem isso. Sobre anjo, ele é aluno. E ele precisa ter uma linguagem simples para ele. Simples e objetiva, clara, sabe, bem de fácil compreensão. Então, esse foi um dos meus principais objetivos dentro desse trabalho. E, graças a Deus, assim, eu creio que a gente tem alcançado isso. E também, pastor, eu represento uma associação de capelania internacional aqui no Brasil. Então, hoje nós temos mais de 1.000 capelães associados. Tá? Eu já ministrei aqui nesse curso, esse curso aqui no Brasil, em vários estados. Na Europa, em Portugal, nós temos ministrado o curso também. E agora, dia 22 de julho, eu vou estar ministrando esse curso aqui. Eu faço uma vez por ano aqui. E dia 22 de julho eu vou estar ministrando o curso de capelania. Tá? Então eu sempre faço uma turma reduzida, porque eu gosto de dar atenção, tirar dúvida. São 8 horas de curso. Tá? É um curso bem intensivo. A pessoa já sai credenciada com a credencial vitalícia, certificado. Aceita nossas credenciais aqui. Qualquer hospital que ela for aqui aceita a credencial. Tá? Pode fazer o trabalho de assistência religiosa. Tá? Então, assim, dia 22 vamos estar trabalhando esse curso de capelania. Né? Já temos alguns inscritos já. E, pastor, para mim finalizar aqui, eu estou lançando agora, eu estou empreendendo em um trabalho, um aplicativo que vai para a cidade de Barra do Sul. Estamos iniciando na cidade de Barra do Sul. Um aplicativo chamado Tá na Mão Barra do Sul. Tá? Então, nós estamos aí com a equipe da Inova Web Digital, que está nos auxiliando aí, que está trabalhando juntamente conosco. É um aplicativo que vai ajudar a propagar o comércio local da cidade de Barra do Sul. Esse é o primeiro projeto em Barra do Sul, e esse projeto tende a se expandir em outras cidades, Joinville também vai crescer. Então a gente estamos empreendendo nesse projeto, estamos trabalhando muito. Porque lançar um projeto é um trabalho árduo, e Deus ele tem nos dado uma direção, Deus tem nos dado um caminho. Hoje eu congrego ali na comunidade Liberty. Eu sou pastor ali de células dentro da comunidade, então nós estamos trabalhando na implantação. Então nós falamos a mesma língua. Falamos a mesma língua. Eu faço o trabalho de implantação de células. Então estamos trabalhando, dentro da visão do MDA que a gente trabalha, né? Adaptado para a nossa comunidade. Para a nossa realidade. Para a nossa realidade, dentro da nossa comunidade. Então nós estamos trabalhando ali afincamente, ajudando nosso pastor Leandro Hans, um homem de Deus, um homem que veio uma visão de Deus, e o Senhor nos colocou ali para estar auxiliando ele nesse trabalho. Bem, gente, ouvimos dentro desse tempo muito reduzido aqui do nosso podcast a história de Lissandro Alves. Puxa, muito rica a tua história. A gente vê a grandeza do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade. Como Deus liberta as pessoas, né? Como Verdade. Deus ele faz uma obra extraordinária e maravilhosa, e nós temos que orar pela libertação do Brasil. Verdade. Ok? Quero vocês nesta luta. Quero falar mais vezes com você. Quero ter parceiros de oração com o foco da gente libertar as famílias, né? Libertando a nação. Então, você sabe de onde você veio, de onde você saiu, sua avó, bisavó, tudo isso. Imagine esse testemunho lindo e maravilhoso que nós precisamos divulgar
para trazer ao povo que Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando diz que ele é o mesmo, ele é o Deus presente, né? Sim, sim. Fazendo esta obra extraordinária e maravilhosa. E eu quero orar então com você, mas quero deixar isso aqui em aberto, né? Esse projeto maravilhoso que vocês têm para alcançarmos Joinville, orarmos pelo Brasil. Eu oro por 3 temas. Eu oro pelo Brasil, eu oro pela Igreja do Senhor e pela família. Amém. Ok? Então vocês estão convidados para a gente se reunir. Sim. E sem qualquer medo de ser feliz, sem qualquer inveja ou ciúme ou restrição, Sim. A gente abrir o coração e ver que esta cidade nós temos mais de 700 mil pessoas. Bastante, 700 mil habitantes. E que precisamos ganhá-la para Cristo, torná-la em Cristo, e assim como toda essa nação brasileira, né? Se Deus lhe transferiu para cá, é porque você tem uma missão linda. Amém. Aqui. Pastor, só encerrando, Deus, hoje eu faço parte aqui também dos Falcões de Cristo. É um grupo de motociclista. Hoje eu sou vice-presidente desse grupo aqui em Joinville. Aqui em Joinville tem mais de 10 motoclubes, motogrupos cristãos que estão se unindo para evangelizar os motociclistas que não são cristãos. E isso tem trazido um grande resultado para o reino de Deus. Então, se nós estamos se unindo em prol do reino, a gente fala assim, através de uma paixão que é o motociclismo, e unindo o propósito de Deus e fazendo um trabalho de ganhar almas para o reino do Senhor. Então, assim, vários grupos de várias denominações, nós nos unimos e se reunimos para fazer a obra de Deus, para levar o evangelho aos motociclistas. Às vezes nós vamos em eventos, vamos em festas assim, e levamos a palavra de Deus, somos ouvidos por eles, há um grande respeito. Eu fiz agora dia 13 de maio, eu completei 44 anos. E a minha festa de aniversário foi um encontro de motos. E nisso tivemos um número muito expressivo de motociclistas, e o meu objetivo foi alcançado. Era que muitos grupos, muitos motociclistas não cristãos participassem, e tivemos uma participação muito expressiva. Então foi um dia de louvor e de ministração da palavra, né? E todos pararam para ouvir a palavra do Senhor. Então foi algo muito lindo. Seria oportuno para trazer o Bolsonaro para palestrar falando a palavra de Deus, não? Eu oro para ele se converter, eu oro muito para ele se converter de verdade e se entregar a Cristo de corpo, alma e espírito. Sim. E quando fala de moto, Seata, de motor, eu não posso deixar de lembrar, né? É verdade. Né? Não posso deixar de lembrar. Verdade. Como você é paulista, está aqui, está direcionando isso, eu me lembrei que poderíamos trazê-lo aí para ele palestrar sobre a palavra de Deus, o testemunho dele, sim, a experiência de batismo, tudo isso, e orar para que ele tenha um encontro. Eu sempre orei para que ele tivesse um encontro real com Cristo, e que ele, ao deixar a presidência, ele se tornasse um pregador do Evangelho. Eu tenho esperança, eu creio e eu oro para isso, para que ele se torne um pregador do Evangelho. E vai ganhar muitas almas, hein? E muito motoqueiro. Vai ganhar, vai ganhar. Então, estou fechando isso e eu lembrei disso, né, que não tem como. Falou de moto, não tem como a gente não se lembrar. Verdade. Né? Eu oro muito por ele, pela saúde dele, né? Amém. Lembrando da família, tudo isso, né? Como oramos por todos. Sim, mas sim, como ele marcou a nossa história e é um homem que precisa, de fato, ter uma experiência viva e real com o Senhor, né? Queremos que ele tenha, de fato, de dentro para fora, a coisa mais importante para ele seja o Senhor, sim, onde ele diga, eu sou convertido a Cristo, eu agora sou servo de Deus, pregador do Evangelho, porque talento não lhe falta, né? Não falta, verdade. Não falta. E falta ele mesmo. Eu orei muito, sabe? E oro para que ele pegue a Bíblia e diga,
Convertei-vos ao Senhor e vivei. Eita glória. Povo brasileiro. Então, vai ser uma grande muito bênção. bom, muito bom, muito bom. Vamos orar então. Amém, pastor. Pediria que você se inscrevesse no nosso canal, fosse lá no inscrever-se. Nós estamos aí no Instagram, estamos no Face, estamos no nosso canal no YouTube e vamos entrar em todas as redes aí, procurando crescer, procurando alargar a tenda e dar oportunidade para homens de Deus como você. Amém. Falar de todo o seu histórico familiar. O nosso foco é mostrar de onde a pessoa vem, passa por estas dores todas que você passou e agora aqui falando de Jesus abertamente, escritor, amém, com um projeto lindo e maravilhoso para ganharmos almas para Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, sim, nós Deus. Oramos agora. Eu quero abençoar a vida do Lissandro Alves, seu pastoreio, sua missão nesta cidade, região, Senhor. Queremos abençoar sua esposa, seus filhos. Queremos, meu Pai, que o Teu nome seja engrandecido. Queremos abençoar aqueles que nos ouviram, aqueles que estiveram conosco até agora e que estão conosco, Senhor, aqueles que fazem parte do nosso ministério, aqueles que estão se inscrevendo, para que venham, Senhor amado, a fazer parte, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, enriquecendo-se através da Tua glória e da Tua graça. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é um Deus rico, um Deus misericordioso, um Deus grandioso, que tem tudo e muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Eu quero, meu Deus amado, Te louvar por mais este dia, Te agradecer por estas bênçãos, por esta grandeza e por esta excelência do Senhor sobre a nossa vida, meu Pai. Queremos, Senhor amado, bendizer o Teu santo nome, queremos abençoar nossa nação e dizer, meu Pai amado, que o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Por amor ao Verdade, Brasil não Senhor. nos calaremos, Em por nome de amor Jesus, às crianças brasileiras sim, não Pai, nos aquietaremos até que nosso saia a sua clamor, justiça ó como Deus. resplendor e a sua salvação como a tocha acesa. Pai. Oramos Em pela nome de igreja do Jesus, Senhor ó Deus. Jesus nesta nação, oramos por esta casa, por este lar e esta família que está conosco. Por amor à minha casa não me calarei. Por amor a meus filhos não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como a tocha Sim, meu Deus, acesa. em nome de Jesus, Ó ó Deus. profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação que o Senhor trouxe a este servo de Deus, Elissandro Alves, toda a sua casa, no nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Deus te abençoe. Amanhã, 21 horas, Cura Interior Que online. benção, que maravilha. Deus abençoe. É mesmo.